Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao vídeo de dicas de atualidades. Aqui é o Bruno Moretti, professor de atualidades da escola em Bom Português. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. É uma dúvida do nosso aluno chamado Patrick Moreira, que me perguntou isso no nosso grupo do WhatsApp e também de alguns alunos nossos aqui da escola em Bom Português. Então vou falar um pouquinho de 3 tópicos que se relacionam a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Primeiro tópico, vou falar um pouco dos antecedentes. O que vem antes desse conflito que ocorreu, falar um pouco de como foi o estupim, por que isso aconteceu, né? E também falar como que a população ela ficou dividida após os conflitos iniciais entre Rússia e Ucrânia, por que a população da Ucrânia ficou dividida. Então, com relação aos antecedentes, a gente tem que entender que esse conflito ele não resume apenas a Rússia e a Ucrânia. Envolve também a União Europeia, os Estados Unidos e outros países que estão ali na Europa, de modo geral. E você tem que entender que a Rússia ela tem uma relação histórica um pouco conflituosa com a União Europeia, sobretudo, uma relação de amor e ódio, que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, vem com relação também já à Guerra Fria. Então é uma relação conflituosa, também há uma relação de dependência. Por que uma relação de dependência? Porque a Europa, sobretudo, compra muito gás da Rússia. Então, existe uma relação de dependência comercial, mas também é uma relação conflituosa. As relações políticas ali, elas não se dão de uma forma muito boa entre a Rússia e a União Europeia, sobretudo. E a Ucrânia, também um outro ponto interessante para você saber de antecedentes, a Ucrânia ela era uma república soviética. No período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha a Rússia como principal país que administrava, que tinha uma influência muito grande, a Ucrânia ela era então um desses países da União da República Socialista Soviética. Vai passar aí no vídeo de vocês um mapa que mostra todos os países que eram da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Ucrânia é o 14º. Então dá uma olhada nesses países. E a Ucrânia, então, se tornou independente apenas no início da década de 90. Então, ela tem uma relação política, uma dependência política com a Rússia muito forte. Então, professor, o que foi estopim? O que aconteceu para gerar essa guerra entre Ucrânia e Rússia? A Ucrânia, ela estava assinando um tratado de livre comércio com a Europa. Isso iria ajudar muito nas relações comerciais ucranianas. Lembrando só que a Ucrânia não vinha numa economia muito boa. O que acontece? A Rússia, por não ter uma relação muito boa com a Europa, por ser a principal parceira econômica da Ucrânia, entrou no meio desse acordo e pela pressão do presidente Vladimir Putin, ele quase que obrigou a Ucrânia a não assinar esse acordo de livre comércio. O presidente, então, do período da Ucrânia, Viktor Yanukovych, ele recuou e não assinou esse acordo de livre comércio com a União Europeia. O que aconteceu? A população da Ucrânia, sobretudo a população de Kiev, da capital ucraniana, se revoltou contra esse recuo do Viktor Yanukovych, que era o presidente da Ucrânia, com relação à não assinatura do acordo. A população se revolta, sobretudo da capital ucraniana, e então começam a haver conflitos, sobretudo na Praça da Independência, da população da capital ucraniana contra o governo, contra esse recuo do governo. Só que, indo já para o nosso terceiro ponto, que a população, ela não foi a população inteira da Ucrânia que se revoltou contra o governo. A população ucraniana, esse é um ponto muito importante para você vestibulando entender, a população ucraniana ela foi dividida entre a população da capital, Kiev, que estava pró a Europa, pró assinatura desse tratado de livre comércio, e a população, sobretudo, do leste da Ucrânia, que faz divisa ali com a Rússia, que é pró-Rússia. É importante você entender por que a população do leste da Ucrânia é pró-Rússia. Um dado só importante: o leste da Ucrânia é a parte mais industrializada, onde tem mais indústrias da Ucrânia, gira bastante a economia ucraniana. E, por estar próximo à Rússia, eles estabelecem muitas relações comerciais. Essas indústrias sobrevivem muito de venda para a própria Rússia. Então, as pessoas que estão ali no leste da Ucrânia, eles têm medo dessa assinatura com a Europa, da Rússia parar de comprar dessas indústrias do leste e aumentar ainda mais o índice de desemprego ali do leste da Ucrânia. Então, essa população do leste da Ucrânia, só para reforçar, então, ela é pró-Rússia, de modo geral. E a população da capital da Ucrânia, da capital Kiev,
de modo geral, ela pró-Europa, que já está mais distante da Rússia, e pela Ucrânia ela está passando por um período de dificuldades financeiras e econômicas. Com uma assinatura, a entrada da Ucrânia como associado da União Europeia, uma assinatura de livre comércio, facilitaria essas pessoas ali da capital a ter uma entrada mais fácil na Europa, desenvolver acordos comerciais com a Europa e acreditar então que melhorar a vida e a economia das pessoas que moram na capital Kiev. Então é bem isso, esses 3 pontos são importantes para vocês entenderem um pouco desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Outras coisas já aconteceram, a guerra da Crimeia, o Viktor Yanukovych ele foi tirado do poder, que nos próximos vídeos, talvez em outras leituras que você faça, você possa entender esse conflito como um todo sobre Rússia e Ucrânia. É isso aí, galera, fica a dica de hoje, professor do Bruno Moretti, e até a próxima. Um abraço.